O que muda? A gente vê, às vezes, as pessoas comentando, mas é um ano de pandemia, não mudou nada, as pessoas estão morrendo igual, enfim, estão morrendo igual, que é horrível. Muda que a situação realmente é completamente diferente. Em que sentido? No auge da pandemia, no ano passado, nós tínhamos estrutura para atender a demanda e era um certo grupo, um nicho de pessoas com mais idade, havia exceções sim, que estavam sendo internadas no hospital. Hoje, a situação mudou completamente, porque nós temos uma fatia de pessoas, um grupo de pessoas com menos idade sendo internadas, e o agravante, além dessa questão agravante, que existe uma contaminação crescente, um grupo com idade, pessoas mais jovens sendo internadas, e a capacidade de absorver isso do hospital simplesmente se esgotou. Então é completamente diferente a realidade, não tem como comparar uma coisa com a outra. O momento que se vive ela é muito grave, porque chegou no limite e nós inserimos aí uma nova fatia. Quer dizer, se é que foi por uma variante do vírus, enfim, isso a ciência vai dizer, mas pessoas jovens estão sendo internadas, inclusive na UTI, e estão morrendo, o que não acontecia tanto o ano passado. Então, esses fatores estão contribuindo e já levaram o sistema de saúde ao colapso, a não ter condições de atender. Ainda estamos numa situação privilegiada em termos, porque a disseminação continua. E aí vem o papel da questão que a única ferramenta disponível que nós teríamos é justamente as pessoas se isolarem e se cuidarem. Só assim pode ser que vai haver uma diminuição, vai frear o ritmo de contaminação e a probabilidade de mais pessoas cheguem aos hospitais e necessitem, de repente, uma intubação e assim por diante. Então, é por isso que se fala tanto nessa questão de isolar e se cuidar. É muito importante que seja feito isso nesse momento, porque a situação é diferente. Nós não temos mais aonde recorrer. Isso que nós não estamos falando das outras doenças, das outras enfermidades, de qualquer outra coisa que fuja ao controle da nossa realidade, qualquer outro pequeno acidente. E uma coisa que espanta muito, no Brasil está com quase 2.000 mortos por dia, e aí as pessoas, existe muita gente projetando que vai chegar até 3.000 mortes diárias, e parece que isso não afeta as pessoas, parece que só as mortes na Itália que afetavam as pessoas, só a morte na Europa, aquela morte causa dor, a nossa morte na nossa casa, no nosso município, no nosso hospital aqui do lado, que é alguns metros daqui, essas mortes não causam dor? Qual é a diferença? Isso é uma alienação cultural? O que é isso? Por que aquela dor, nós temos que chorar a dor, que também é legítima, dos países, de outros países, mas as pessoas que estão morrendo no Brasil não servem de exemplo para as pessoas se conscientizarem e mudarem a sua postura? Isso é uma coisa completamente insana que a gente não entende. Eu não entendo isso. Eu não entendo por que a pessoa está morrendo ali e não se tem empatia, simplesmente se ignora. É uma coisa inexplicável, não sei se é cultural, o que é, se a gente é muito bitolado culturalmente, mas é simplesmente... Eu não sei nem como traduzir isso em palavras, porque é simplesmente uma loucura. A nossa morte, e nós estamos aí beirando mais de 1.500, quase 2.000 mortes diárias, e não sensibiliza a pessoa, o brasileiro, de modo geral, a sociedade. Quer dizer, parece que não está acontecendo nada no país. Mas está acontecendo. Será que tem que bater na porta? Será que a doença tem que bater na porta de cada um e levar um ente de cada família brasileira para aí sim chegar e dizer, porra, cara, esse negócio, desculpe o termo,
Realmente é um problema? Acho que não é necessário isso. Mas, se a sociedade e as pessoas e o indivíduo não se cuidar e não cuidar da sua família, vai chegar a esse ponto, infelizmente. Infelizmente, a gente vai ver, sim, uma mortandade absurda de pessoas. E talvez eu mesmo amanhã possa acontecer isso comigo, mesmo me cuidando. Então, não tem outra saída. Ou a gente se cuida e ainda assim está sujeito a pegar a doença e ter complicações graves. O caso é que o problema está aí. Não tem mais o que chorar e reclamar. Só fazer aquilo que precisa ser feito e, como diriam alguns, rezar, orar, ou para que ainda assim a doença não se instale num familiar e acaba causando um problema ainda maior. Um bom final de semana, se é que é possível dizer isso, e é isso aí.